Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, mais um episódio do Love the Problem. Esse episódio, eu acho que eu devo falar isso várias vezes, mas esse tá especialmente especial. Como é que é o negócio? Eu tenho aqui dois convidados que não é a primeira vez deles, vou pedir pra eles se apresentarem novamente pra quem não os conhece, mas eu acho que o episódio de hoje a gente vai pra um caminho novo aqui no Love the Problem, sabe? Numa perspectiva que a gente não tinha visto antes. Então, antes, quero apresentar a Fernanda Magalhães, Marcos Garrido. Por favor, se apresentem para quem ainda não conhece vocês. Acho difícil, mas vamos lá. Tá bom, então eu vou começar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, já estive aqui algumas outras vezes em outros episódios e hoje, para esse episódio especialmente, né, como a Flor falou, a gente compartilhar um pouco desse tema que pra gente tem um lugar muito especial no coração. Espero que vocês gostem muito. Ia dizer que eu sou Agile Expert, que, né, eu trabalho aqui, eu trabalho ali, já fiz isso, já fiz aquilo, mas hoje eu vou ficar só no lugar... Gente, eu tô muito metida. Eu vou ficar só no lugar de escritora. Hoje eu tô escritora com meu parceiro de jornada, que é o Marcos Garrido, que está aqui. Eu sempre brinco que ele foi o porteiro do portal para eu atravessar pro lado de cá e entender uma outra forma de olhar o mundo do trabalho e descobrir outras formas da gente entregar mais valor e de ser mais feliz no que a gente faz. Então, é isso. Espero que vocês gostem do que a gente vai trazer aqui para vocês e aproveitem bastante esse episódio. Marcos, quem é você? Então, eu tava pensando em falar, né, tipo, o que eu vou falar, né? Vou falar do trainer, do empreendedor? Não, vou falar nada disso não. Vou falar o seguinte, eu sou o par da Fernanda em todas as coisas incríveis que a gente inventa fazer, né? Que a gente decide fazer junto e, assim, de verdade, cara, nos últimos 10 anos a gente inventou um monte de coisa legal, mas nada é tão legal quanto o que a gente vai discutir hoje aqui. E tem umas surpresas também, né? Então, assim, ao invés de eu pensar nesse negócio de me apresentar, na verdade, eu fico até meio sem graça, porque fazer coisas sozinho não é legal, né? O negócio é fazer sempre com alguém que te inspira, te joga pra cima e faz as coisas funcionarem como elas deveriam funcionar sempre. Então, hoje eu sou só o par da Fernanda pra coisas incríveis, é isso. É isso que a gente gosta de fazer. Gente, bota incrível nisso, viu? Bom, deixa eu contar logo sobre o que a gente vai falar hoje. Gente, o Marcos e a Fernanda, eles tiveram a ideia genial de fazer um livro, de escrever um livro, falando um pouquinho sobre agilidade para crianças. O Formiguitas. Eu não sei vocês, mas pra mim isso foi muito novo e eu fiquei muito impactada, assim, positivamente. Eu tive a oportunidade de ver o livro, de tocar o livro, né? Porque agora também é tudo tão digital, foi a emoção de pegar o livrinho, folhear e tal. Mas eu queria ouvir de vocês, da onde surgiu, desde o início lá, como que surgiu a inspiração pra criar um livro, pra escrever um livro, falando sobre agilidade com um público que eu acho que é um público novo para todo mundo aqui que fala sobre agilidade, né? Conta pra gente um pouquinho da história de onde surgiu isso. Posso contar um? Pode. Eu ia perguntar, você quer começar? Não, é que eu quero contar uma coisa diferente sobre isso, vou deixar você responder essa parte. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente vive num mundo extremamente imediatista, né? Tudo é pra ontem, tudo é pra daqui a 5 segundos. E aí, quando eu faço um treinamento, por exemplo, dou lá minhas aulinhas de CSM e tal, eu faço um treinamento, eu quero que a pessoa aplique aquilo no dia seguinte. Eu falo pra ela, não, agora você pega isso que você aprendeu agora e aplica no dia seguinte. Então tudo nosso é sempre pra agora. Mas mudar o mundo não é pra agora, né? Mudar o mundo é o tempo todo, né? Continuamente. Então, aí eu fiquei pensando nisso, cara, será que não rola da gente, de repente, pensar nas próximas gerações, assim? E se a gente escrever alguma coisa pra criança, a criança não vai mudar o mundo agora, mas ela tá aí, né? Ela vai continuar por aí por muitas e muitas décadas. Então, é uma coisa, acho que tem um desprendimento muito grande quando você pensa em educação, de você hoje investir em algo que vai começar a dar o resultado muito lá na frente. Esse desprendimento é maravilhoso. Ele tira a gente do imediatismo.
E então, talvez esse seja um dos motivos por trás. Porque é muito legal a gente sentar com executivos e transformar a organização hoje. Mas eu quero mudar o mundo. Eu não quero só transformar a organização. E aí, para mudar o mundo, a gente precisa pensar no longo prazo, né? Você vê que a pessoa, ela não sonha pequeno, né? Eu quero mudar o mundo. Pois é, eu embarquei nessa mesma jornada. Eu falei, eu acho que eu também quero esse negócio de mudar o mundo. Acho que isso daí é um negócio bacana. Só que olha só, isso aí tem que pensar bem como é que a gente vai fazer isso, né? E aí a gente começou a mergulhar nisso e explorar todos esses passinhos, né, que a gente vai dar para mudar esse mundo. E aí a gente conversando muito sobre isso, né, Marcos? A gente sempre pensou assim, mas tudo bem que você chega lá na organização, né, como você acabou de falar, o executivo, né, a liderança, a gestão, os times, né? Todo mundo pode aprender ali novas formas, novas abordagens, né? Uma outra maneira de pensar, e tudo bem, isso vai te ajudar a mudar o seu universo aí do seu trabalho. Mas pensando bem, é lá na base que você vai fazer isso, né? Que daqui a 20 anos essas crianças, né? Esses pequenos seres humanos vão chegar lá nas organizações no dia a dia do trabalho mesmo, né? Vão entrar no mercado e, poxa, olha que caminho a gente ia cortar, né? Se a gente já ensinar esse monte de coisas nessa nova forma de trabalhar e tal, e enfim, tantos conceitos que fazem todo sentido para a era da complexidade que a gente está vivendo, né? Para a era do conhecimento. Que tal se a gente transferir de alguma maneira lúdica, a gente começar a levar isso para o universo de quem tá vindo aí, né? De quem tem 4, 5, 6, 7 anos e que, de repente, tá entrando na escola e todos esses conceitos ajudam a gente na vida, né? Não é só no trabalho, é na vida pessoal, na escola, para organizar o seu dia a dia, seja você uma criança, né, adolescente ou adulto. Então, a gente ficou pensando muito sobre isso, sabe, Flor? De como é que a gente pode cortar esse caminho e ajudar, talvez, né, de alguma maneira, acelerar um pouco esse processo, esse caminho aí dos seres humanos que vão chegar lá no mercado de trabalho algum dia e já chegarem com a cabeça, vamos dizer assim, mais fértil ali, né? Para diversos conceitos ali de colaboração, de priorização, da gente olhar para o trabalho, dar visibilidade para o trabalho, né? Tirar o trabalho da nossa cabeça e passa a ser o trabalho do time, por exemplo, e não de uma pessoa só. Como é que a gente faz para ajudar as pessoas a se organizarem melhor, né? Serem mais produtivas, mais eficazes e, quem sabe, assim, sobrar mais tempo para fazer outras coisas incríveis, né? Então, nosso livrinho fala muito sobre isso aí. Tipo, escrever livro, né? Escrever livro maravilhoso para crianças e para todo mundo. Que eu, particularmente, gente, eu tenho que dar a minha opinião aqui, que eu não acho que são só as crianças que deveriam ler aquele livro, tá? Eu acho que todo mundo deveria ler o livro, porque eu tava até comentando com eles, tão didático, de uma maneira tão simples, tão clara, tão objetiva, que eu acho que tem muita gente que precisava ler isso também. E é engraçado você tá... Desculpa, não só eu ia comentar que achei engraçado a Flor tá falando isso, né, Marcos? Porque foi uma maneira que a gente pensou também de hackear o sistema, né? É para as crianças, sim, elas são o nosso público-alvo, né, vamos dizer assim, mas muitas dessas crianças ainda não sabem ler, né? Então quem vai ler é um cuidador, certo? Alguém que fica com a criança, a mãe ou o pai, ou eventualmente até na escola. E essas pessoas estão lendo aquelas palavras, né? Então, de alguma maneira, a gente está tocando esse grupo aí de cuidadores também, que vai ajudar ali a facilitar nesse dia a dia. Então, foi meio hackeando o sistema. Tem mensagens no livro que realmente não são só para as crianças, tem mensagens para os adultos que vão estar ali também. E uma coisa que eu sempre fico refletindo nesses pouco mais de 15 anos que eu trabalho com agilidade, é que esse negócio mudou a minha vida mesmo. Mudou a minha maneira de enxergar o mundo, a vida, sabe? O dia a dia. E aí a gente tem lá valores, princípios, práticas. Mas e o dia a dia? O quanto a gente leva pro dia a dia aquilo que a gente usa no trabalho, né? Aquele jeito do trabalho. Ele não é só pro trabalho. Ele nunca foi só pro trabalho. É uma maneira de pensar. Se é uma maneira de pensar, é pro dia a dia. Mas o quanto a gente realmente leva isso pro dia a dia? E se você olhar para as crianças, por exemplo, hoje, quando a gente olha em volta, né? A gente tá sempre rodeado por crianças e aí todo mundo fazendo 5 atividades ao mesmo tempo, a gente já sabe que isso não funciona direito. Todo mundo sabe. Mas a gente sabe isso, a gente pratica isso com os times. Mas em casa, eu vejo meus filhos aqui com 3 telas ao mesmo tempo. Tipo, cara, foca numa coisa só. Escolhe uma e vai. E são coisas que são aprendizados que você vai levar pra vida. Mas se você já começa sabendo,
é muito mais fácil. Eu acho que a gente gasta muito mais energia tentando transformar a cabeça de um executivo porque ele passou a vida inteira pensando de outro jeito. E a gente traz um olhar diferente, que é o olhar da agilidade, e isso gera um esforço cognitivo enorme para a transformação. Se você for comparar com o esforço que você leva para aprender algo novo, dado que você não tinha nenhuma base antes, é muito menor. Então, trabalhar com criança, na verdade, é absolutamente natural. Você levar esses conceitos para as crianças, isso deveria fazer parte do dia a dia delas. É algo que a gente deveria ensinar na escola. Na verdade, esse nosso jeito de pensar, que nós três aqui temos em comum, e as pessoas que estão ouvindo também, ele deveria ter sido ensinado na faculdade. Mas aí a gente começou a se perguntar, a Fernanda e eu, mas por que não antes da faculdade? Por que não no ensino fundamental? Por que a gente não ensina isso em casa para os nossos filhos? Então, acho que tem muito a ver com essa ideia de que dominar os valores, os princípios, as práticas, tudo bem, ótimo, obrigado. Mas levar para o dia a dia, esse é o segredo. É aí que está o valor da coisa. Não, e eu acho também que a beleza é você ensinar alguma coisa, nesse caso, para as crianças, sem precisar dizer o que você está ensinando. É só uma coisa muito natural que a criança tem a oportunidade de vivenciar e ver que aquilo funciona sem títulos, sem, sabe, muitos rótulos, né? Eu acho que esse tipo de aprendizado, ao meu ver, também é muito mais rico. Mas eu entendi. Tem um propósito de mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo, fazer isso acontecer. A gente entende que dá para começar muito cedo. Claro que, como o Garrido falou, a gente vai colher aí esses frutos um pouquinho mais pra frente. Mas qual que foi o gatilho pra vocês sentarem o bumbum na cadeira e falar, tá bom, não, agora nós vamos escrever isso? Qual a história por trás aí dessa chavinha que virou e falou, agora a gente precisa tangibilizar e fazer isso acontecer? Isso daí já era um sonho antigo, né? E aí, eu vou fazer um pequeno retrospecto aqui de antes de sentar para escrever esse de criança. Tem outros 2 livros que fazem parte dessa história, né? Que nos trouxeram até esse, né? Que eu acho que vale contar aqui um pouquinho sobre eles. O primeiro livro que a gente escreveu juntos foi o RH Ágil, né? Menos recursos e mais humanos. E a gente escreveu esse livro muito pensando assim, poxa, não existe nenhum material, né? Assim, sei lá, de referência sobre agilidade para profissionais de RH. A gente estava trabalhando muito com RH lá no início da pandemia. E aí a gente, na verdade, tudo começou porque eu pensei assim, vamos escrever um artigo? Marcos, o que você acha? Vamos escrever um artigo? Não tem nada sobre agilidade para RH. Ele, não, um artigo não, vamos escrever um livro. Aí eu falei, não dá, eu não posso escrever um livro, eu tenho, né, eu trabalho, eu tenho, família, filho, casa para cuidar, não tenho tempo de fazer isso. Aí ele falou, não, mas calma, a gente vai fazer livro do jeito ágil. Eu falei, é que eu trabalho com agilidade, não é verdade? A gente pode escrever isso de um jeito ágil. Então, mesmo para quem já trabalha com isso, gente, assim, é curioso, assim, acho que vale até compartilhar isso, mesmo para quem já está trabalhando nesse universo, é um constante se desafiar, né? E a gente, caraca, reconfigurar aqui, ó, né? O que é nosso mental, né? A forma como a gente pensa. E aí, beleza, tá bom, vamos escrever de um jeito ágil. E cada capítulo, né, a gente lançava o capítulo para a comunidade de RH, pedia feedback das pessoas, tanto sobre o conteúdo que havia sido escrito, mas também sobre os próximos conteúdos que as pessoas mais queriam ver, né, para que elas fossem priorizando. O cliente prioriza. O cliente me diz o que tem mais valor para ele. Então, assim a gente foi fazendo ao longo do primeiro livro, né, escrevia um capítulo, coletava feedback, a gente marcava live no YouTube para ouvir as pessoas, e assim a gente foi fazendo a cada capítulo, e foi, assim, experiência muito enriquecedora, porque a gente criou um livro que a gente não tinha imaginado em D0, né? A gente tinha uma ideia ali do que ia ser, e de repente saiu um negócio muito melhor, muito mais condizente com as necessidades das pessoas, sabe? E os feedbacks que a gente recebia no final foram tipo, nossa, parece que vocês escreveram um livro pra mim. Aí a gente, mas a gente escreveu o livro pra você. Inclusive, a gente escreveu com você, profissional de... As pessoas puderam participar muito dessa construção. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu, assim, no sentido de mudar o mundo, já falando com gente grande, né? Mas tocando diretamente um grupo de pessoas que cuidam de pessoas, né? Já que a gente estava falando com o universo de RH. Então, esse foi o primeiro ponto, assim. Aí, depois dele, veio um outro livro que a gente falou, legal, falamos para RH, agora vamos falar para mais gente. Então, vamos escrever o Cultura Ágil. Esse foi o nosso segundo passo aí, nosso segundo filhote aí que entregamos de legado para o mundo.
que foi Cultura Ágil, que foi feito nos mesmos moldes, no mesmo estilo de troca. E, cara, acho que a gente tem muito orgulho de falar dele também, né? Porque parece que ele ficou melhor do que o primeiro, sabe? Nossa, parece que agora a gente pegou o jeito e aí o Cultura Ágil parece que, sabe, foi tipo a história da melhoria contínua no segundo livro, parece que ficou ainda melhor. E a gente, assim, legal, a gente já falou para pessoas que cuidam de pessoas. Agora a gente já falou para o mundo todo, assim, quem quiser ouvir, entender e ler sobre agilidade, tem um livro aí ainda mais amplo, né, que abraça todo mundo que quiser entender mais sobre esse universo. Legal, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Então, o próximo passo veio muito daí, legal. Então, vamos voltar no tempo, vamos, sabe, falar com outro grupo de pessoas, mini pessoas, que lá na frente vão poder botar em prática tudo isso que está no RH Ágil, no Cultura Ágil. Que tal? E se? Né? Foi aquela pergunta, e se a gente falasse com essas pessoas? Então, surgiu muito daí a construção, e eu acho que a gente tem mais orgulho ainda desse terceiro livrinho do que dos outros dois. Parece que vai assim, nossa, esse ficou ainda mais incrível, sabe? Acho que a gente foi se envolvendo cada vez mais com a próxima coisa que a gente ia fazendo para dar esse passinho de tentar criar um universo melhor para todo mundo de trabalho. Tem um negócio curioso, assim, que eu acho que é o que tá por trás de tudo isso, é que Fernanda e eu, a gente tem uma relação de amizade de muitos anos, né? Mais de uma década, e a gente nunca fala não um pro outro. Não existe isso. Isso não existe, não pode, é proibido na nossa amizade aqui, não tem negócio de não. Então, quando surge a ideia, se a pessoa falar não, a gente fala não pode, tira isso daí. Não. Então, é muito sobre a gente mora longe, né, 6 mil quilômetros de distância um do outro, mas as ideias não têm barreira, né? Ideia não tem limite de quilômetro, não tem barreira e tal, então a gente troca muito sobre, e aí, qual é o próximo passo? Qual é a próxima coisa que a gente vai fazer junto, né? E o que a gente vai construir a partir daí? Então, muito antes dos livros, a gente já tinha os treinamentos, aí vieram os livros, agora o livro infantil, e a gente já tem outras coisas na lista aqui, depois eu falo. Mas já tem outras coisas surgindo, mas assim, é sempre muito uma parceria muito rica de colaboração, de troca de ideias. E a gente tem o mesmo propósito mesmo, que é realmente transformar a maneira como as pessoas enxergam a segunda-feira, né? Em resumo, basicamente é isso. Aquela história de que droga, amanhã eu vou trabalhar, isso não devia acontecer. E eu não quero que meus filhos passem por essa situação, porque eu já passei por ela, de não gostar das segundas-feiras, sabe? E todo mundo passa por isso. Mas por que isso acontece? O que a gente precisa mudar no nosso jeito de encarar o mundo para que isso não seja mais uma dor e seja, assim, um momento de aproveitar, de aprender, de continuar evoluindo. Então, tudo parte dessa nossa maneira de olhar para o mundo com essa mesma lente. A gente tem essa lente em comum. Então, é uma parceria que não tem preço, porque tudo que a gente senta para fazer fica com essa mesma cara de, então, beleza, vamos mudar a maneira das pessoas enxergarem o mundo, assim. E isso é muito rico. Então, os livros surgirem, para mim, isso é só um processo muito natural. Falar para criança, mais ainda, porque a Fernanda tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, então a gente passa todo dia por esse desafio de olhar para as crianças e pensar como é que a gente vai, que mundo a gente vai deixar para eles, né? Como é que a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu nessas últimas décadas para transformar o lugar onde eles vivem, né? E o lugar que eles vão efetivamente trabalhar, viver, dominar e interagir com as outras pessoas. Acho que tem muito, mesmo no livro de RH Ágil, no livro de Cultura Ágil, e principalmente no de criança, como pais, como é que a gente se relaciona com o mundo, né? Que mundo a gente quer deixar para as crianças? Então, levar isso para um livro infantil, eu não vejo como algo tão diferente do que a gente faz no dia a dia. É parte do nosso dia a dia, pensar nessas coisas. É uma missão aí árdua, eu imagino, né? De poder ter tá sempre ligado e pensando vários passos à frente, o que a gente pode fazer para fazer com que as coisas sejam melhores. Mas por que formiguitas? O que aconteceu aí que surgiram as formiguinhas no meio do caminho? Olha, tem uma coisa muito interessante sobre essa resposta, né? Na verdade, sobre essa pergunta, que é o seguinte, Flor. O primeiro livro que a gente escreveu, o RH Ágil, vocês vão ver que a capa dele tem borboletas. O segundo livro de Cultura Ágil, na capa tem abelhas. E agora esse, o Formiguitas, ele tem formigas, né? Como o próprio nome diz.
E aí, muito do nosso pensamento relacionado a isso foi sobre a gente estar olhando para as relações, para o mundo que a gente está, imagina como um ecossistema. E aí a gente pensou assim, poxa, que elementos tem desse grande ecossistema onde todos nós nos relacionamos e somos seres interdependentes? Ninguém vive absolutamente sozinho, ninguém faz nada absolutamente sozinho, ainda mais nesse universo que a gente está vivendo hoje, né? As melhores ideias surgem quando você tem 2 ou mais pessoas interagindo, né, Marcos? Eu acho que somos prova disso daqui. A gente fala muito sobre isso, né? Fazer sozinho, sei lá, parece que é tudo mais cinza, sabe? E aí, pensando nesse universo, né? Pensando como um ecossistema, a gente foi tentar capturar dali elementos que conversassem com esse processo e com essa relação de troca, de interdependência, né? E aí, quando você fala desses insetos, né? A borboleta, a abelha, a formiga, né? Quando você fala desses bichinhos, eles são seres que vivem assim, né? Em comunidades, em colônias, onde as pessoas, né? Os insetos têm as suas... né? Eles têm toda uma estrutura social de como eles estão estruturados, né? Enfim, tem toda uma forma ali de viver entre eles. E aí a gente achou que isso fazia muito sentido dado no mundo que a gente estava querendo trazer, no universo que a gente estava querendo conectar. Poxa, as borboletas, né? Pensando no RH, a gente quer transformar as pessoas. Poxa, a borboleta é um inseto que representa muito essa questão do processo de transformação, né? Ela é um grande símbolo de transformação. Ela começa como lagarta, ela vai para o casulo, ela fica ali um tempão até ela desenvolver asas, abrir essas asas e sair voando, e sair daquele universo pequenininho ali por onde ela caminha, talvez em cima de um galho, de uma folhinha, né, no chão ali, no tronco de uma árvore. Ela sai daquilo dali, de repente ela pode voar e ver o universo muito maior, né? Ela começa a ver o sistema todo da floresta onde ela está inserida. E além disso, tanto a borboleta quanto a abelha e tal fazem parte também de um ecossistema de polinização, que é a questão de você ir multiplicando, né? Vai de flor em flor, levando aquilo, né? No caso das abelhas ainda vão produzir o mel. Então, tem toda uma coisa de multiplicar e de levar adiante alguma coisa. E as formigas também têm toda essa relação de sociedade, né? De se organizar ali dentro do formigueiro, das atividades, de levar as folhinhas, e enfim, tem toda uma estrutura que conversa com esse ecossistema aí, com a fauna e a flora. Então, a gente quis fazer muita referência a isso, e acho que tem muito de levar para um lugar de fazer as coisas serem mais naturais também, sabe? Não ser tudo tão... Não precisa ser duro. As coisas podem ser mais leves e mais naturais, mais orgânicas. Então, acho que o nosso pensamento tem muito a ver, vai muito para esse lugar aí. Tem um negócio legal das formiguinhas que no livro elas estão construindo túneis juntas, né? As formiguinhas estão lá fazendo 3 túneis ao mesmo tempo. Só que você tá fazendo 3 túneis ao mesmo tempo, vai levar um tempão para o túnel ficar pronto, né? Pra cada um, né? A gente sabe isso, a gente fala, a gente ensina isso todo dia. Então, vamos fazer um túnel por vez? Que aí o primeiro túnel já fica pronto logo. Então a gente está trazendo pro dia a dia das crianças as discussões que a gente leva pros times. Só que com essa leveza do túnel da formiguinha. Então, escolher uma linguagem diferente pra gente abordar os temas que são super sérios do dia a dia dos grandes escritórios, das grandes corporações, isso foi muito divertido pra gente. E no fundo, o Fernando e eu, a gente tem uma coisa sobre jardins, assim, que a gente fala muito, que na verdade a gente tá construindo um grande jardim de conhecimento, né? Que tem toda essa relação do o quanto a gente aprende, o como a gente ensina, do ensinar a ensinar, que não é só, tipo, ensinar o que você sabe, mas ajudar as pessoas que estão aprendendo para que elas possam ensinar também as outras. E assim a gente gera o efeito borboleta, o efeito em cadeia. Então, na verdade, todos esses bichinhos estão relacionados aqui nessa forma de construir essa narrativa, né? No fundo, é um grande jardim que a gente está tentando construir para mudar o mundo. Eu queria só acrescentar aqui, né, que a gente não pode deixar de dar os devidos créditos, né, Marcos, que é pro Matheus Oliveira, que a questão das formiguinhas, Flor, veio muito... O Matheus que deu a ideia, né? A gente tava pensando assim, poxa, qual é o próximo inseto que a gente pode trazer, né, que tem a ver com esse universo? E o Matheus é um querido lá de Recife, que acompanha a K21, acompanha a gente aqui há um tempão, e tá lá, né, no dia a dia, praticando agilidade, tentando trazer isso pro universo lá onde ele trabalha também. E numa conversa no SG Rio, inclusive, de 2023 agora, né, foi em março,
ele tava lá, a gente tava trocando ideias sobre os livros e a gente tava falando desse livro infantil, que a gente queria encontrar um inseto que tivesse tudo a ver e tal, um bichinho que tivesse tudo a ver. E ele, gente, mas seguindo essa lógica que vocês estão falando, por que vocês não usam a formiga? Gente, sabe, foi aquele momento assim, nossa, que perfeito, tem tudo a ver. E realmente encaixou muito bem. Então, Matheus, um beijo pra você, se você tá ouvindo a gente aqui. E obrigada aí, que a sua contribuição tá aqui. Tem uma dedicatória, inclusive, pra ele no final do livro. Tem uma historinha muito fofinha que eu queria trazer também, que é o seguinte. Ano passado eu fui ao Rio e aí eu fui almoçar com a família. Aí levei a família toda pra almoçar. E aí tinham várias crianças ali naquela mesa enorme e tal, no restaurante. E alguém me perguntou o que eu faço. Que pra mim é sempre uma dificuldade explicar o que eu faço, agora já não é mais, né? Porque agora eu consigo explicar pra criança, então é muito mais fácil. E aí, cara, como é que eu explico aqui? Aí fui explicando pras pessoas ali na mesa e tal. E eu tava explicando pra minha prima, pra Raquel, cara, como é que eu faço tal? Esse negócio de priorizar, descartar, fatiar e tal. Aquele negócio todo de sempre. E aí, meses depois, ela tava arrumando em casa 3 álbuns de fotos. E no meio desse processo, o filho dela, que tem 8 anos, chega pra ela, tinha 8 anos na época, chegou pra ela e falou: vem cá, mãe, você não ouviu o que o tio Marcos falou lá no dia do almoço? Que é pra fazer um de cada vez, senão você não termina nunca. E ela gravou um áudio pra mim e me contou essa história. Eu falei, pronto, é isso. E aí o Rafinha tá no livro também lá. No finalzinho tem uma dedicatória pra ele, porque, na verdade, ele sacou, mesmo lá com seus 8 anos, ele sacou imediatamente que aquilo fazia todo sentido pra ele, fazer uma coisa de cada vez, que a gente consegue terminar mais cedo. E isso me chamou muito a atenção, assim, me gerou um impacto muito grande. Tipo, cara, a gente consegue falar com criança, assim. E eu não tava nem usando uma linguagem simples, eu tava usando uma linguagem técnica. Mesmo assim, ele olhou aquilo, entendeu, guardou e usou meses depois pra ajudar a mãe. E aí a mãe foi fazer um álbum por vez e deu super certo. E aí ela me ligou e falou, cara, você tinha que falar sobre esse tema pra criançada, porque deu certo. Acho muito lindo isso. E gente, essa história do Rafinha, assim, Rafinha, não te conheço, mas já sou sua fã, só de ter trazido isso para a sua mãe. Tipo, essa história dele foi muito também sabe, aquele empurrãozinho que a gente precisava pra tirar a história da nossa cabeça e botar no papel, sabe? Sim. Essa história dele foi muito sensacional, gente. As crianças, quem tem filho aí, ou quem tem sobrinho, primo pequeno, sabe disso, que criança absorve que nem esponja tudo que a gente fala, tudo que vem do ambiente. Você tá aqui conversando um negócio paralelo, a criança tá ali, ó, você acha que ela não tá prestando atenção, ela tá super absorvendo tudo que você tá falando. E foi exatamente essa história do Rafinha, uma conversa de mesa do almoço, né? Foi trazendo ali os conceitos e tal, e ele tava ali, criança, né? Só ouvindo. E, gente, um tempão depois ele ter trazido isso, tipo, de alguma maneira até tá ensinando pra mãe, né? Sim. Mas olha só, não tinha aquele negócio que o tio Marcos falou? Porra, isso mostra um pouco da delicadeza e da beleza que isso tem, sabe? De você trazer como é fácil. As crianças estão tão predispostas a aprender, gente. Elas estão com a cabeça tão aberta para receber informação nova, elas são curiosas por natureza. Aliás, todos nós somos seres curiosos por natureza, mas em algum momento da vida alguém vai, de alguma maneira, ter curiosidade e aí a gente se torna, sei lá, né, mais fechado, talvez, ou tem mais dificuldade aí de aprender mesmo, né, de evoluir e de mudar a forma de pensar e mudar um hábito, né? As crianças não, elas são tipo um livro em branco, né? Uma folha de papel ali em branco para você botar um monte de referências e elementos para que ela possa trabalhar tudo isso e seguir, né? Criar aí sua personalidade, dar seus próprios passos e tal. Então, que tal, né? E se a gente botasse aí uma pitadinha disso daí na história das crianças, né? Acho que é essa a contribuição aí. E de certa maneira vocês conseguiram validar a ideia de vocês antes mesmo de fazer o negócio acontecer, né? Que, por sinal, foi uma coisa que funcionou de uma maneira bem rápida até, né? Vocês estavam falando que foi no SG Rio desse ano, em março, que vocês tiveram a oportunidade de ter essa conversa, que surgiu a ideia das formigas, e a gente tá em maio, e eu já pude pegar o livro nas minhas mãos. Isso também é uma coisa muito legal mesmo. Eu queria saber também, olhando pras personagens do livro, das formiguinhas, como que vocês enxergam que eles refletem os princípios da agilidade, né? O que vocês podem trazer aí de highlights que rola no livro e que, de certa maneira, a gente está conseguindo levar para as crianças e fazer com que elas absorvam alguns princípios? Quais seriam? Eu sei que o Garrido já falou um pouquinho ali dessa coisa de você tem que escolher, né? Você para onde começar. É o tal do pare de começar, comece a terminar. Mas o que mais tem aí que a gente pode entender do livro? Olha,
A história, dando um spoilerzinho aqui, né, do livro, ele conta a história de duas formigas que são um irmão e uma irmã, né? A Nana e o Dudu. E é muito engraçado, porque eles são perfis completamente diferentes, mas que se você for levar para a realidade adulta, dentro das empresas, são perfis que facilmente você vai encontrar nas organizações também, né? Então você tem, por exemplo, a Nana, você vê que ela é uma formiga ali mais organizada, ela é mais metódica, ela tem mais contorno ali nas coisas que ela faz. E ela gosta de ensinar. E isso é legal também, né? Porque gosta de compartilhar aquilo que ela sabe e gosta de ajudar. E o Dudu, por outro lado, é aquela formiga mais bagunceira, que faz tudo ao mesmo tempo, que é zoneada, que usa suas ferramentas ali pra cavar o túnel, mas aí não sabe onde largou, ele não sabe onde ele deixou, e aí quando ele tem que retomar o túnel, ele fala, ai, cadê a ferramenta, né? Tipo, ai, meu Deus, vai demorar mais. E as coisas demoram mais a sair quando ele faz, porque ele faz tudo ao mesmo tempo. Ele é meio confuso, assim. É tudo ao mesmo tempo, é tudo no mesmo momento, né? E aí, é uma formiga como irmã, né? Olhando o irmão ali naquela situação, ela fala, cara, peraí, eu vou te ajudar. Tem um jeito muito fácil de fazer os túneis e que, inclusive, sobra tempo pra gente brincar. Ou pra gente organizar outras coisas, pra gente fazer outras coisas aqui no formigueiro. Que tal a gente experimentar? Então, ela já traz, primeiro... Acho que tem esse elemento aí de cultura de experimentação. Ela vendo aquela situação, olhando o cenário, ela já traz um elemento novo, vamos experimentar essa forma de organizar aqui o nosso dia a dia para cavar os túneis? Então, acho que tem esse lugar de trazer propostas, né? De experimentar coisas novas. Então, esse é um primeiro ponto, assim, que eu destacaria. Um outro ponto é muito sobre ela sugerir também que eles organizem as coisas que eles têm para fazer no dia a dia, né? Para cavar os túneis. E as tarefas do dia a dia dentro do formigueiro, né? Da vida deles. Que tal se a gente listar tudo que a gente tem para fazer? Vamos listar, mas olha só, Dudu, não basta só ter uma lista. Essa lista tem que estar organizada com a coisa mais importante que a gente precisa fazer lá em cima. Qual é a coisa mais importante? Essa tem que ficar no topo. Então, teria esse highlight aí também, que já é, fazendo uma alusão, né? A vida adulta, você, primeiro, listar tudo que você tem para fazer, né? Tudo pensando num quadro a fazer, fazendo feito, né? Você já listar ali tudo que você tem para fazer e começar a trazer a noção de priorizar, né? A importância disso. Você não vai... Tudo é muita coisa. Então, Dudu, vamos começar listando tudo que a gente tem para fazer e organizando essa lista pelas coisas mais importantes. Então, a gente tem esse ponto também que é importante para o universo das crianças, né? Que tem sempre muitas tarefas para fazer e para ir aprendendo, né? A ganhar mais autonomia e tal. E aí tem essas tarefas da escola e por aí vai. E levar isso para a vida adulta também, né? E um outro ponto que eu acho que é bacana que o livro traz, que talvez seja o mais especial assim, é sobre a melhoria contínua. Que tá tudo bem você fazer uma lista, você vai tentar organizar essa lista pela coisa mais importante, e aí você vai fazendo uma de cada vez. E aí assim, pode ser que sobre mais tempo para você fazer outras coisas, para você brincar e se divertir. E aí a gente vai sempre olhar para essa lista e tentar melhorar, né? E pensar em qual é da próxima vez que a gente for fazer alguma atividade, como é que a gente pode fazer essa atividade de um jeito melhor. O final do livro é um grande convite a sempre pensar em melhoria contínua. E por que não a gente não pode trazer isso para as crianças também, né? Pensar em como que elas podem fazer uma brincadeira melhor, como que elas podem cavar o túnel melhor, né? Como que elas se organizam melhor, qual a melhor maneira delas, onde elas podem deixar a ferramenta, né, para cavar os túneis de maneira que elas não se percam. Então, acho que tem esse convite aí de pensar em melhoria contínua e trazer essa mentalidade, sabe? Que também você carrega dali em diante, né? Pro mundo do trabalho também. Então, eu destacaria esses pontos aí. Não sei se você percebeu que a Nana organizada é ela e o Dudu bagunçado sou eu. É isso. Olha, eu tinha uma suspeita aqui, viu? Eu queria dizer que eu acho que eu tô entendendo. Mas é isso mesmo. Na verdade é a gente, porque essa nossa parceria é assim. Eu trago as ideias completamente bagunçadas, ela olha e fala, tá bom, vamos organizar? Vamos priorizar? É assim que a gente trabalha junto. Então, na verdade, o livro é muito... Peraí. Muitas ideias. Peraí. Segura, dá uma segurada. É isso, é sobre a gente também. É sobre o nosso jeito de fazer as coisas também. E dá certo. Isso é que é o mais importante. Dá certo e é muito legal de fazer. Eu acho que tem também vários outros aprendizados, principalmente em relação à diversidade, né? Ou como as coisas podem funcionar quando existe uma diversidade aí envolvida, mas eu queria
aproveitar a experiência de vocês, não só enquanto escritores do livro, mas principalmente como pais e mães, e eu queria extrapolar aí os limites do livro e falar como que vocês hoje conseguem trazer isso pro dia a dia dos filhos de vocês, né? As formiguitas têm lá as atividades dela, mas até para materializar para as pessoas que estão ouvindo e às vezes que não sabe por onde começar, eu digo por onde começar, gente. Vocês precisam ter o livro, tá? Primeiro passo. Depois disso, gente, por onde que vocês sugerem ou como que vocês fazem aí no dia a dia de vocês, não só para levar o conhecimento, mas também para estimular esse aprendizado e a prática, né? Porque a gente sabe que é sobre prática, é sobre melhoria contínua, como vocês mesmos falaram. O que rola aí? Como que funciona para vocês? Eu fico pensando assim, porque eu tenho um caso bem interessante em casa, né? Que é o Fefezinho. O Fefe nasceu com uma síndrome super rara e, assim, ele tem muita dificuldade para fazer coisas que as crianças fazem normalmente. Então, falar foi uma dificuldade, andar foi uma dificuldade. E essa história de ciclo curto, melhoria contínua, sempre foi parte do processo de eu tentar ajudar o Fefe a conseguir evoluir dentro dos limites da síndrome dele, né, da situação dele. Então eu me lembro muito sobre essa história de fatiar, de priorizar, de descartar, de ciclo curto, melhoria contínua, de eu usar, por exemplo, para ele começar a formar frase, né? O Fefe só falava uma sílaba, assim, e pronto. Tipo, ele me chamava de pá e era isso. Pronto, não vai sair pai. Era muito difícil pra ele conseguir fazer isso. E aí eu fui experimentando 1000 coisas diferentes, até conseguir chegar num cenário em que ele conseguia formar uma palavra e depois conseguir formar frase. Com o Fefe, na verdade, se você pensar no indicador que eu uso com ele, quantas sílabas ele fala de uma vez só. E assim, a gente saiu de 2 um ano atrás, hoje ele já passou das 15. Então, como é que a gente faz isso em ciclo curto? Aí eu lembro de um experimento, só queria contar esse experimento rápido aqui, que era o seguinte: eu, no Dia dos Pais, né, eu falei assim, queria que ele falasse Dia dos Pais. Será que ele consegue falar? Aí eu falava, Fefe, fala Dia dos Pais. Aí ele falava Di, e ficava no Di. Aí eu pensei, se eu experimentar um negócio diferente? Aí eu pedia pra ele falar Di, pedia pra ele falar A, Do, Pá, I. E eu gravei esses fonemas separados, editei no meu telefone aqui e fiz um videozinho. E eu dei o telefone na mão dele e ele ficou meia hora vendo aquele vídeo, repetindo os fonemas juntos ali na edição do vídeo. Deu meia hora, ele falou, Dia do Pai. Eu falei, não acredito, é assim? Peraí, vou usar isso agora, direto. E aí eu passei a experimentar. Então, assim, Fefe tá com 9 anos, são 9 anos de experimentos, fazendo toda semana um experimento diferente. E, cara, tem experimento que dá certo, tem experimento que não é que dá errado, mas é que demora mais, né? Porque sempre vai dar certo. Então, eu acho que levar isso que a gente usa no trabalho pra vida é absolutamente natural. Mais do que natural, no meu caso, eu não acho nem que eu tinha opção de não levar. Era importante para a evolução do Fefe, até para a sobrevivência dele no começo. Até escrevi um artigo que está no LinkedIn, escrevi há um tempão atrás sobre como foi difícil no início, né? Ele passou por episódios com risco de vida, dezenas de vezes e tal. Tá até um capítulo do livro de Cultura Ágil, né? Agilidade na vida pessoal. A Fernanda me convenceu a colocar a história do Fefe lá. Eu penso um dia em fazer uma palestra sobre isso, sobre como foi esse processo. Não sei se eu ainda tenho coragem, tem que pensar se eu tenho coragem ou não. Só faço se a Fernanda for comigo também. E aí é muito sobre esse processo de você ser um ser integral mesmo. Se eu sou isso no trabalho, eu sou isso em casa. Se eu sou assim em casa, eu sou assim no trabalho. E a gente usar essas mesmas ideias em todo lugar que a gente vai. E o Fefezinho, pra mim, a minha motivação de fazer isso continuamente, de nunca parar. Eu me divirto muito com esse processo. Estava agora, ontem à noite, na verdade, gravando videozinhos com o Fefe de coisas novas que ele acabou de aprender para eu poder mostrar para a família e tal. E isso passou a ser o meu processo mesmo de evolução. As pessoas acham que agilidade é uma coisa que você usa no trabalho. Não, as pessoas estão enganadas. Agilidade é para a vida, não é para o trabalho. Muito bom. Eu tenho um outro exemplo também, que é assim, de uma maneira, para quem quiser também, né, experimentar em casa, talvez tenha crianças mais velhas e tal, dá para testar. Mas não só com crianças mais velhas, porque eu tenho 2, né, um de 5 e um de 1.
O de 5 anos já tá ali se aproximando das letras, né, dos números, já tá se interessando mais por esse universo. Então, o que eu tenho, por exemplo, em casa, que me ajuda muito aqui na minha gestão aqui das minhas coisas que eu preciso fazer, eu tenho um quadrinho super básico, com as colunas lá, fazendo feito. E ali tem lá os post-its que eu coloco realmente com tudo que precisa acontecer pro dia a dia girar. Tem, desde coisas das crianças, coisas minhas, coisas da casa, coisas de todo mundo aqui, a gente vai populando lá nesse quadrinho. O que eu tenho feito muito é escrever, ele ainda não sabe ler, mas ele já se interessa por aquele quadro, porque primeiro que acha divertido, né? Tem um negócio colorido, preso na parede, que tem os post-its coloridos. Então ele já se interessa por esse universo de, sabe, ter que destacar um post-it, que é um papel que cola. Então tudo é convidativo para as crianças também nesse sentido, né? Assim, é lúdico, aí o papel cola no quadrinho, aí ele pega o papel e cola nele mesmo. É claro, né? Toda uma brincadeira. E aí, de certa maneira, eu tento sempre convidá-lo, sabe? Para olhar esse quadro e falar assim, filho, e aí, vamos ver o que a gente precisa resolver hoje, né? O que dá pra gente terminar aqui hoje, né? Ou essa semana. E outra coisa é convidá-lo a ter os post-its dele nesse quadro também. A mamãe te ajuda. O que você precisa fazer hoje, filho? Hoje tem o quê? Aí ele pergunta pra mim, hoje é que dia? Aí tá aprendendo os dias da semana, né? Eu falo, hoje é quarta-feira. Aí ele, então hoje tem natação, né? Aí eu falo, então bota aí que a gente tem que fazer a natação. Eu falo, legal, bota aqui que tem que fazer a natação. Aí eu, claro, dou uma incentivada, né, filho? Tem que dar aquela arrumada nos seus brinquedos também, né? O que você acha? Porque, né, faz parte isso daí do universo também pra criança ir aprendendo que quando ela tira um brinquedo e brinca, em algum momento ela precisa devolver esse brinquedo pro seu lugar, porque amanhã ou depois ela vai querer brincar de novo, ela sabe onde é que tá, e não fica uma bagunça, como o Dudu gosta de deixar pra trás todas as ferramentas. Então é um pouco isso também, sabe? De incentivando ele a, que tipos de coisa ele pode colocar ali. É a natação que tem toda quarta-feira, é a aula de não sei o que tem. Aí tem que tomar vacina, né? Porque eu boto lá, tem que tomar as vacinas. E, filho, aqui, tem a vacina da gripe. Vamos tomar ele. Mas eu não gosto da vacina da gripe. Eu falei, legal, mas é importante pra sua saúde e tal. E aí, eu vou mostrando pra ele por que aquela atividade foi a mais importante que eu destaquei, sabe? E de alguma maneira, acho que é isso. E convidando pra, sabe, até que daqui a pouco ele já vai conseguir ler. E talvez ele possa ter um quadrinho dele mesmo, né? É onde eu provavelmente vou estimular, né? Pra que ele tenha. Porque eu acho que, enfim, é muito a mensagem do livro sobre isso também, né? Visibilidade das coisas que você tem para fazer, fica mais fácil de se organizar, de priorizar, de fazer uma coisa por vez e pronto, concluir as coisas para entregar valor ali, né? De alguma forma. Gente, me conta, esse público mirim aí já trouxe algum feedback? O que tá rolando? A gente já teve a oportunidade de ouvir o que os nossos mini leitores têm para dizer? Conta um pouquinho como que tá repercutindo aí o livro. Bom, eu aqui em casa já recebi o feedback do Fefe, que não larga o livro e toda hora que me vê fala Daddy Fumiga. Pronto, já tá bom demais pra mim. Já era o feedback que eu queria. Esse é o melhor feedback, vai, da vida. Rafinha já recebeu o livro, já me mandou um áudio, uma mensagem dizendo que adorou a história e que faz todo sentido pra ele. Então eu achei riquíssimo o feedback, assim, que não, faz muito sentido pra mim, é isso mesmo, tá, obrigado. Então é muito bom, assim. No fundo, eu acho que é tão intuitivo, sabe? Que pra criança parece uma brincadeira, como a Fernanda faz, né, com o filho, de organizar as atividades. É uma brincadeira que vai gerar um processo de organização que é fundamental na vida dessa pessoa dali pra frente, né? A gente tá preparando os nossos filhos e os filhos dos amigos, né? Você dá o livro de presente, eu adoro dar o livro de presente, para um mundo que não é um mundo fácil, que é um mundo difícil de viver, é um mundo que é duro, sabe? E se você já tem as ferramentas certas e já sabe se organizar e deixar tudo bonitinho, a vida fica muito mais fácil, assim. Então, na verdade, a gente tá tornando a vida dessas pessoinhas super importantes pra gente muito mais fácil lá na frente, né? E mudar o mundo é sobre isso também. A gente não precisa de um mundo completamente diferente. A gente só precisa de um mundinho em que as pessoas conseguem viver com tranquilidade. E isso é muito importante. O feedback do meu filho foi assim. O feedback do meu filho foi assim, quando eu li o livro. Ele, mamãe, eu gostei do Dudu. Sabe por quê? Porque ele é muito bagunceiro. Falei, meu Deus, não. Fica a dica aí. Eu gostei do Dudu, ele é muito bagunceiro. Aí ele olha ilustrações engraçado, porque tá todo o formigueiro assim, tudo meio de pernas pro ar, sabe? Tudo zoneado. Aí ele acha aquilo máximo. Eu não, filho, presta atenção na outra formiga. Ela
Ela tá falando pra você organizar suas coisinhas, uma coisa por vez, meu amor. Mas ele achou o máximo. Assim, eu falei, filho, mamãe, tem um livro pra você. Um livro novo, e ele se amarra em livro, né, e tal, eu tenho muito hábito aqui de ler e tal, antes de dormir. Aí ele falou, nossa, que legal, livro de formigas. Aí eu falei, pois é. Aí ele já sabe ler algumas coisinhas assim, né, os nossos nomes e tal. Eu falei, sabe que nome é esse que tá escrito aqui? Aí ele reconhece os signos, né, das letras e tal do meu nome. Aí ele olhou ali, acho que é Fernanda. Eu falei assim, pois é. Aí ele, mamãe, foi você que escreveu o livro? Eu falei, foi, mas eu escrevi com o tio Marcos. Mas eu escrevi junto com o amigo da mamãe e tal. Aí eu expliquei. Aí ele, nossa, que legal! Eu não sei o que. Eu quero levar pros meus amigos na escola. Então foi super... É muito gratificante ver a carinha deles, assim, né? Olhando pro que a gente tá fazendo e mal posso esperar o momento que eles consigam ler sozinhos, sabe? Pra conseguir pegar o livrinho ali, folheando e absorvendo essa mensagem que tá ali. Que demais, nem imagino, nossa, deve ser incrível. Ainda, eu tava conversando com a Fê, gente, ela me contou, né, que ele falou, não, eu preciso levar pro meu melhor amigo da escola, ele precisa ver esse livro, e a gente já começa a ver a mensagem reverberando, assim, né, se espalhando, e isso é muito massa também. Mas eu tô aqui pensando que a galera que tá ouvindo a gente com certeza tá se perguntando, tá, mas e aí? Onde que eu acho esse livro, gente? Conta pro pessoal que tá ouvindo como que a gente consegue ter acesso ao livro, encontrar o livro. A gente vai colocar, claro, aqui na descrição do episódio, as referências, mas fala um pouquinho pra quem ficou interessado, onde que as pessoas podem encontrar o livro. Bom, hoje as pessoas podem encontrar o livro na Amazon, mas tem que ser a Amazon.com, né, dos Estados Unidos, dá para pedir diretamente de lá, e o livro também está disponibilizado numa outra plataforma brasileira, né, que chama clubedeautores.com.br, e nessa plataforma você encontra lá o Formiguitas, que é o nome do livro, mas essa plataforma, o bacana dela é que ela distribui para vários outros canais, né, tipo americanas.com, submarino.com, Mercado Livre, Estante Virtual. Então, na verdade, é no Clube de Autores, mas você pode encontrar em vários outros canais aí também. É só fazer lá no campo de busca, né? Colocar Formiguitas que vocês vão encontrar. É isso, gente. A gente tá caminhando pro fim do episódio. Eu tenho que dizer que gente, vocês têm que ler. Eu li. É lindo, tem uma dedicatória linda no final, que eu sou uma pessoa muito emotiva, chorei lendo, mas que vale muito a pena, não vejo a hora também de poder, tenho sobrinhos, de poder virar e contar pra eles e ler, isso vai ser muito incrível, acho que vocês vão adorar. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, para a galera da comunidade, sejam pais, mães, tios, irmãos, avós, enfim, o que vocês gostariam aí de deixar antes da gente finalizar o episódio? Assim, de verdade, essa história toda de agilidade mudou minha vida mesmo, acho que com o Fefezinho aqui também me mostrou que dá pra gente pensar desse jeito em tudo, e o quão importante foi esse processo pra mim, pra minha família, pro Fefe, da gente conseguir usar isso pra, no início, salvar a vida dele mesmo, nos episódios super complicados que a gente teve, e depois pra toda a evolução dele, e isso me mostrou de verdade que a agilidade é pra vida, sabe? E eu tava conversando semana passada com a Fernanda sobre isso, a gente se encontrou lá no escritório da K21, e eu tava mostrando pra ela aquela história de a gente domina os valores, a gente domina os princípios, a gente entende as práticas, mas no dia a dia mesmo a gente acaba não aplicando por falta de tempo, ou porque a gente não faz essa conexão do, poxa, eu podia trazer esse conceito pro meu dia a dia, e esse convite é o convite que eu queria fazer aqui. Leva pro dia a dia mesmo, leva pra tudo que você faz, porque é pra vida, é um jeito de pensar, sabe? E no fundo, isso pode ser transformador pra você, mas principalmente para as pessoas que estão em volta, que talvez não vivam no ambiente de trabalho, essa dinâmica do ciclo curto, da melhoria contínua, mas aquela pessoinha pequenininha que tá lá, que adora tudo que você faz, ela vai aprender com você, ela tá te observando. Ela tá aprendendo com você. Então usa essa oportunidade pra até explicar o que você faz.
explicar o que a gente faz é tão difícil, né? O que você faz? Como é que eu explico pra uma criança de 12 anos, meu filho, o Dudu, né? Eu tenho um filho, Eduardo, Dudu, né? Que a referência, na verdade, o bagunceiro sou eu, ele é mais organizado. Mas, cara, como é que eu explico pro Dudu o que eu faço? Aliás, o Dudu me perguntou, eu perguntei pra ele outro dia, né? Eu falei, Dudu, você sabe o que o papai faz? Aí ele falou, pai, eu não sei direito, eu só sei que agora você escreve livro. É isso, sabe? Achei tão fofo. E aí é mais um canal de comunicação que a gente tem com os filhos, sabe? Que eles vão entender o que a gente faz no trabalho. Isso é maravilhoso. Quanto vale isso, gente? Então fica o convite aí. Acho que tem um recado muito importante aqui, como a gente falou aqui ao longo do episódio, né? Esse conteúdo aqui desse livro, que é um livro super pequenininho, né? Fácil de ler, né? Claro que tinha que ser bem acessível também para o universo infantil, mas ele traz ali algumas abordagens, né? Algumas ferramentas até bem práticas, que eu acho que se as crianças conseguirem levar isso adiante, se a gente conseguir plantar isso nas crianças e elas levarem isso adiante para a escola depois, né, para a adolescência, para a forma de se organizar no dia a dia e, claro, na vida adulta, acho que isso talvez seja uma maneira meio romântica de olhar, não sei, meio sonhadora, mas de certa maneira acho que isso dá um espaço de muita liberdade para que elas possam voar para onde elas quiserem, sabe? E entender que o trabalho não precisa ser chato, não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso. Ao contrário, de que existem formas muito diferentes de levar o dia a dia, como o Marco sempre traz, né? De olhar para segunda-feira. Segunda-feira não precisa ser um dia pesado. E eu acho que é um ferramental, toda uma forma aqui de pensar que pode levar para esse lugar aí de oportunidade, sabe? De abrir muitos caminhos e de dar opção. Então, se a gente conseguir plantar um pouquinho disso daí, gente, acho que a gente daqui a 20 anos vai ver um mundo muito melhor. Tomara. Tomara. Rola um momento spoiler, não? Vai, rola um momento spoiler. Vai. A gente tá terminando nosso segundo livro infantil. A gente tá terminando e a gente não saiu do jardim, a gente continua no jardim. E o segundo livro infantil fala... ele na verdade, ele é pra criança, mas talvez ele seja mais pros pais que estão lendo pras crianças, sabe? É aquela conexão que a Fernanda falou. E ele é sobre aquela lagarta que vive na folhinha e ela não conhece o mundo à sua volta, porque ela tá sempre ali naquela folhinha, naquela rotina ali, naquele dia a dia, e ela não consegue perceber que tem um jardim lindo em volta. E ela olha as borboletas passando e ela fala, nossa, eu jamais vou ser assim, eu sou uma lagarta, eu não vou ser uma borboleta. Até a hora que ela descobre que é inevitável que ela vire uma borboleta. E aí, quando ela vira essa borboleta, ela passa a voar e perceber que, na verdade, todo aquele jardim que tem ali em volta, ela ajudou a criar. Então... é sobre não colocar limite na nossa evolução, no nosso crescimento. É sobre você poder ser quem você quiser ser, do jeito que você quiser. E a gente está terminando esse segundo livro, que talvez seja muito mais uma forma de falar com as crianças, mas de deixar um recadinho subliminar para pais e cuidadores. E para que isso também ajude a transformar essa maneira de ver o mundo. Então, Fernanda e eu, a gente vive conversando sobre essa segunda obra infantil e na nossa cabecinha aqui de autores, acho que esse vai ser o grande transformador, né? A gente tá muito chique. Nosso quarto livro. Mas essas são as cenas dos próximos capítulos. Aguardem. Aguardem. Em breve. Na nossa estante. Quero na minha mesa pra ontem, tá bom? Ó, a gente falou o quê? De 2 pra 3 vezes? Vamos fazer em 1. Brincadeira, eu tô ansiosa pra gente poder ver esse trabalho novo, pra que as pessoas possam conhecer o Formiguitas e o livro novo. E que a gente volte em breve pra falar sobre ele também. Ai, vai ser ótimo. Então eu queria agradecer a participação de vocês. Queria falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, contar lá na comunidade o que eles acharam não só do episódio, mas do livro, que vocês de fato compartilhem e vamos discutir, vamos criar esse mundo melhor aí que a gente tanto fala que quer, mas acho que a gente precisa botar a mão na massa pra fazer ele acontecer, né? Não adianta querer tanto e não fazer nada pra isso. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. E eu vejo vocês em breve para falar do outro livro. Com certeza voltaremos. Valeu, galera. Sim. Até a próxima. Eu amo tchauzinho na câmera. Gente, a gente tá dando tchau, tá bom? A gente tá dando tchau. Tchau.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.